Senhoras e senhores, eu sou o Tadeu Rodrigues. Esse é o podcast Literário Rabiscos. Estamos aqui mais um dia, mais uma terça-feira. Primeiramente, quero pedir desculpas por terça passada, que não teve episódio por um probleminha que já está resolvido, probleminha técnico, de ordem técnica. Aí eu achei por bem não colocar o programa, até para conseguir aí ter uma qualidade sempre boa para vocês. Bom, quem acompanha o Rabiscos viu aí que a primeira temporada do Cabine do Filme, que é o podcast aqui do Rabiscos, apresentado pela Carol Pedrosa todas as quintas-feiras, vai dar uma pausa, né? Terminou a sua primeira temporada, vai dar uma pausa aí por um tempo. Nós continuamos aqui o Rabiscos Literário, toda terça. O que vai dar uma pausa é apenas a cabine do filme, apresentada pela minha querida amiga Carol Pedrosa. Deixo aqui meu beijo para Carol e todos os seus sonhos e projetos pessoais aí se realizem. É a Carol, que é uma querida que topou estar aqui junto com a gente, uma querida amiga, uma pessoa que a gente consegue sempre trocar sobre tudo, literatura, cinema, e ela vai dar uma paradinha aí com o cabine, e pode ser que volte em breve, pode ser que não, aí a gente vai deixar na mão da Carol, mas tendo qualquer notícia, a gente fala aqui para vocês também, beleza? Volto a falar, o nosso continua normalmente todas as terças-feiras. Quero agradecer alguns livros aqui, dois livretos do Anderson Lucarezzi, Afasia perante a Algarávia da Era e Paisagens Substantivas. Adorei esse título, aliás. O Anderson Lucarezzi, com esses livretos, procura o trabalho dele, e ele é muito talentoso. O Fábio Peçanha mandou, que saiu pela Patois, A Forma Fugaz das Mãos. Valeu, editora Patois, valeu, Fábio. O Edu Lacerda aí, meu querido amigo, um beijo para você. Pela editora Autografia, chegou o livro Bala 7, ou Uma Elaborada Forma de Suicídio, do Alexis Chiossia. Obrigado, então, pela editora Autografia, que sempre faz um trabalho lindo. Obrigado, tô louco para ler esse livro, já tinha falado dele, acho que por isso mandou. E o último livro que eu quero falar é Plantar Oração, da Calila das Mercês. Linda capa também, que saiu pela minha companheira de editora, a editora Nós. Eu e a Calila trocamos nossos livros. E já deixo aqui minha propaganda, então. Acabei de lançar meu livro Depois que as Luzes Se Apagam. Quem quiser procurar aí, tá nas livrarias e tá também no site da editoranosso.com.br. Sem mais delongas, depois dessa breve introdução que a gente tem que falar, principalmente depois de ficar uma semana sem episódio, estou recebendo aqui a escritora poeta Carina Castro. Ela é poeta, mãe da Lara e Anis, artista educadora, bacharel em letras formada pela USP, mas atualmente livre pesquisadora das oralituras feitas por mulheres americanas e das infâncias. Obrigado, Carina, pelo papo, obrigado por estar aqui no Rabiscos. Eu adorei o seu livro e eu já quero começar o papo pedindo para você contar um pouco da sua história, como que a Carina cresceu para chegar no seu livro Goma. Oi, Tadeu, boa Boa noite. noite. Boa noite aos ouvintes do Rabiscos, ou boa tarde, bom dia, que horário vocês estiverem ouvindo. Estou muito contente de estar aqui. Meu livro foi recém-lançado, né? Lançamos, na verdade, o primeiro lançamento foi em outubro do ano passado, e estamos meio que em turnê, né? Assim, de lançamento. Eu Um moro em bom giro, né? Cananéia. Isso. Eu moro em Cananéia, no litoral sul de São Paulo, e eu sou do ABC, morei em São Paulo, agora estou morando em Cananéia, mas a minha família é do Piauí, então aí nesse movimento de muitas migrações, né, a minha poética também vai acompanhando, né, esses processos. E eu acho que o Goma tem muito a ver com isso, né? É um livro, é o meu terceiro livro. E uma coisa até que eu estava pensando agora há pouco, antes da gente começar aqui, que tem muitos diálogos entre o meu primeiro livro e esse, né?
é como se tivesse retomando assim o processo, porque eu fiquei também um longo tempo, né, sem publicar. Eu publiquei meu primeiro livro em 2013, né, o Caravana, pela editora Patois, e eu fiquei um bom tempo assim, divulgando, né, circulando, né, com o livro. E aí nisso comecei a frequentar saraus e, e iniciar projetos que possibilitasse que eu colocasse o livro em movimento, né? A poética, assim. Então, eu comecei um projeto com meu companheiro, que a gente chamava de líricas sonoras. Enfim, eu apresentava, né, os poemas, ele me acompanhava fazendo uma trilha sonora. E aí, depois eu publiquei o Delicadeza Bruta em 2022, né? Uma semana antes de começar a pandemia. Então foi um Corajosa, aqueles processo, tempos difíceis, né? nossa, foi muito louco, assim. E aí, na verdade, o Goma, que não se chamava Goma ainda na época, ele surgiu antes do Delicadeza Bruta, Tá? mas um processo de autoinvestigação ali dos textos, percebi que tinham caminhos diferentes ali, né? Tinham livros diferentes se formando. Então, o Delicadeza Bruta acabou acontecendo primeiro, né? E aí o Goma, né, veio Vem como agora. um complemento, assim, talvez, Na verdade, sim, eu sinto que ele se complementa mais com o primeiro do que do que consigo. com o segundo. Então foi uma coisa meio espiralar, assim, né? Uma ordem cronológica diferente. O Karina, você falou também desse tema prolongado, vamos dizer assim, da sua parceria que você fez com seu companheiro. Esse livro também, ele vem junto uma obra musical, né? Você consegue ouvi-lo também, de certa forma. E, Uhum. eu tive essa informação até antes, né, de quando ver o material que vem no livro. E, e o seu livro, ele é muito ritmado também, ele é musical, se você parar para pensar, sem nenhum som alheio. A leitura por si só ela é muito musical, assim. Queria que você falasse um pouco desse projeto, como que foi ter esse entrelaçamento sonoro lírico com a obra. Então, o EP, né? Ele vem um pouco desse processo, né? Que já acontecia do Líricas Sonoras, né? Eu já tinha essa relação da música com a poesia, né? Era uma coisa que eu gostava e estava fazendo. Surgiram também outros projetos, né? Com outros artistas, né? Que no caso foi a Sara Alencar, que é uma das compositoras, né? Produtoras do EP. A gente fez um projeto que era uma oficina, né? Que a gente, né, entrelaçou a música e a literatura, né, mais especificamente a poesia falada. E aí, nesses encontros, né, era uma oficina voltada para mães, né, justamente porque nós somos mães, e foi no um processo da pandemia e tal, e a gente pensou que seria interessante, né, fazer algo, né, para esse público. E aí, na própria oficina, surgiram exercícios super interessantes, assim, sonoramente e tal, e poeticamente, que inclusive um deles faz parte do EP, né? E aí também o Carlos Eduardo Samuel, né, participa também do EP como arranjador e compôs algumas coisas também. A gente também tinha um projeto, né, que era de música e poesia também. Então, meio que quando eu decidi concretizar, né, o Goma já tinha essas parcerias, né, já com algo, né, que a gente tinha feito, assim. Então, tudo foi se juntando, assim, né?
organicamente, assim. organicamente, sim. Se você fosse falar para mim em uma palavra, se alguém perguntar para você, o Goma é sobre o quê? Em uma palavra, o que que você me falaria? Bom, eu acho que ancestralidade, Ancestralidade. que eu acho que é uma palavra que ela significa muitas coisas também, né? Porque acho que ancestralidade é pensar em memória, né? Mas eu acho que muitas outras coisas, porque memória também é muitas coisas, né? Verdade. Então, Uma eu ancestralidade acho, seria teu seu lugar de volta, teu lugar para voltar, ou teu lugar, ainda que seja para voltar ao seu olhar, assim. Eu acho que em Adinkra, né, o dialeto nigeriano, tem um símbolo para isso, que é a sankofa, que é uma galinha até que ela é voltada para trás, assim. Fala um pouco disso, e agora aham. que você falou que a palavra do seu livro é ancestralidade, talvez por esse encontro que você teve, faz muito sentido para mim que li o livro, entendeu? É porque é um livro plural, mas ao mesmo tempo é um livro que parece que está iluminando alguma coisa, está iluminando algum ponto, assim. Seria mais ou menos nessa ideia? Sim, e é muito interessante você trazer esse símbolo da sankofa, né? Porque na verdade tem tudo a ver. Tem tudo a ver, assim, é um movimento de resgate mesmo, assim, né? Tanto da minha própria linguagem, né? É uma busca, porque como eu fiquei um tempo sem escrever e tal, porque inclusive rolou um bloqueio criativo, né? Então, foi um movimento de me autorresgatar, né? E resgatar a minha poética, que acabou vindo de encontro com um movimento de busca pela minha ancestralidade familiar, que nesse processo também se revelou que era um processo, que era uma questão muito mais ampla, né? Então, eu gosto de pensar, né, porque o Goma ele tem dois movimentos assim, né, ele se divide, né, os capítulos que é estiagem cheia. Eu, enquanto autora, né, penso muito que cada uma das partes, né, a ancestralidade acontece de uma forma, assim, né? Na primeira parte, né, tem essa relação até de trazer a figura, né, das matriarcas, né, e de um questionamento, né, da própria palavra. E no segundo, o movimento já está mais fluido, né? Assim, então nesse segundo movimento que é a cheia, eu sinto que a coisa já estava mais fluida, né? Como se a palavra já tivesse mais na boca, a ancestralidade já está num outro lugar, assim, né? De não estar mais presa, não sei se presa é a palavra, mas vinculada à família no sentido, assim, de ser uma família de sangue e tal, né? Um processo de reconhecimento em outras figuras, né? Também outras figuras femininas, né? É muito relacionado com o processo de racialidade, né? De identidade cultural também, né? Diáspora, né? Processo de migração, várias migrações, né? Como eu falei no começo. Então, Acho que eu acho talvez que é por aí. a ancestralidade talvez ela esteja na sua plenitude de formas, né? Porque como você dividiu o livro em dois, e a gente entende por quê, porque facilmente dá para identificar as poesias e o tom delas, né? E é interessante falar de ancestralidade, seja de qual seja a ligação, de se por sangue, por laço afetivo, ou seja, como forma de iluminação, né? Um passado que vai iluminando o presente. Como que você se relaciona enquanto escritora, não com a ancestralidade, mas com o futuro, porque você é mãe também, e, e a gente sabe que quando você tem uma criança, eu não tenho uma criança, mas quando você tem uma criança, eu que não tenho filho, consigo entender que o tempo ele passa a ser visto de uma outra forma. Tanto o tempo que você quer aproveitar,
quanto tempo que você está perdendo e deixando de reviver uma determinada situação. E você está falando de ancestralidade com muito carinho, né? Com um olhar muito atento. Como que você entende essa chave, assim, você sendo ancestral dessas filhas e tudo mais? É muito bonito isso, né? Pensar que eu sou, né? Serei, né? Ancestral delas. E eu acho que eu já sinto um pouco esse processo bem. Usei essa palavra já algumas vezes, mas agora eu não encontro outra palavra assim que é entrelaçado, né? Até tem um poema, né? Que fala um pouco disso, assim, da relação com as minhas filhas, né? Tem um poema que fala, vejo a minha avó no sorriso da minha filha e fala de passar algo adiante, né? Que tem a ver, que é a ver com o costume, né? Que no caso é um poema que fala sobre a feitura do beiju, né, que é a tapioca, né, em São Paulo, a tapioca é a farinha e o prato pronto, né, a receita pronta, né, e lá no Piauí, de onde a minha família é, beiju tapioca é a farinha. Então, é pensar nesse alimento, né, ancestral, né, nisso que nutre, né, nessa relação com a palavra, né, na semântica, no vocabulário, né, naquele imaginário. E eu acho que me sinto assim, né, vislumbrando, né, passado e futuro como continuidade, né? E elas vão ser continuidade de mim também. Não sei, assim, eu acho que eu vejo como algo que está em movimento, assim, né? Até eu recorro, né, bastante a essa ideia da circularidade, né, que as coisas continuam acontecendo, né. Por exemplo, eu acho que o primeiro poema, assim, não é propriamente dedicado, mas eu falo sobre a minha bisavó, né, que era escritora, e eu fui descobrir isso muitos anos depois, né. Eu tenho um caderno de poemas dela e tal. Então, assim, eu estou falando dela, mas com uma outra linguagem, assim, né? Mais contemporânea e tal. Então, assim, ela de alguma forma está presente ainda, né? Não sei se eu tô, se ainda está fazendo sentido. Tá fazendo todo sentido. Até quando você estava falando, eu tinha marcado aqui o seu poema Sinais de Oiá, que fala assim, eu vou ler ele aqui que ele é curtinho. De longe barulham falas acumuladas, rasga-se o céu com luminescente gume, arma-se a tempestade. Eu grifei esse poema por algumas razões, mas quando você cita de longe barulham falas acumuladas, me remeteu, numa primeira leitura, às falas acumuladas dos meus familiares. A minha família é uma família que fala muito, que é muito festiva também, e do outro lado é uma família que envolve muito nos problemas um do outro, todo mundo quer resolver quando precisa, junta-se para isso. E quando você fala que rasga o céu, que dá a sensação de, desde uma estrela cadente, que os nossos pais falavam que era alguém que morreu, ou que você faz um pedido, ou que quando a pessoa morre vira uma estrelinha, né, que é comum falar para as crianças também, é como se fosse um afago, na minha leitura, e depois você coloca arma-se a tempestade, que é o que não deixa de ser a família em si. Então, ficou um poema muito familiar para mim, porque a tempestade, ela é presente em todas as famílias também, seja por motivos variados, né? Claro que cada família com a sua localização, até geográfica no Brasil, como o nosso país de terceiro mundo, né? Eu estou muito errado nessa análise? Como que esse poema em si, que você falou, eu lembrei dele, eu falei, deixa eu aproveitar para fazer a pergunta antes que eu me esqueça. Você acha que tem sentido isso que eu estou falando? Então, olha, foi interessante te ouvir, viu? Porque eu acho que eu pensei, ó, eu, né, enquanto autora, assim, eu acho que eu
foi um outro movimento, assim, mas também, assim, não tem muito certo e errado, né? Uhum. Eu acho que cada pessoa vai fazer a sua leitura e vai ressignificar, né? Eu acho que com falas acumuladas, não sei, pode ser que tenha a ver também com o que você pensou. Eu vou falar e você me diz. Combinado. Eu penso um pouco de acúmulo no sentido de uma fala que não é falada assim, né? Como se aquele rumor do trovão, né, fosse algo que está por vir à tona, né? E aí a tempestade como se fosse momento de que antecede a chuva, né? Do desaguar, né? Então eu acho que até acompanhando um pouco o movimento do livro, né, que antes tem a estiagem, eu acho que é como se aquela a poética, né, e várias outras falas, né, que foram silenciadas e que não conseguiram ser ditas como se elas viessem, né, através dessa tempestade, né? E aí depois eu acho que vem depois desse vem o poema É o crescente fértil. O Crescente Fértil, que ele fala de chuva também, Uhum. né? Mas você sabe que esses E elementos que você usa no livro, na minha leitura, eu, aham, eu vi muito no lado, bastante do lado metafórico da coisa, assim, do como que esses elementos naturais tocam. Me lembrou por algum momento alguns trechos do Mia Couto, por exemplo, que traz a natureza dentro uhum. de uma poética que te faz refletir e ao mesmo tempo está discutindo sobre a complexidade do ser humano. Assim. Eu tive essa sensação também. Sim, é bem isso mesmo, assim, né? Porque, por exemplo, eu estou falando de chuva, né? Da tempestade, né? Que é o prenúncio da chuva, mas para falar de questões muito humanas, assim, né? E eu acho que também nos vendo assim como parte também da natureza, né? Eu acho que nesse livro, principalmente, né, está bem presente, porque tanto a figura da terra, né, e da água acabou ficando bem marcado, assim, né? E, enfim, porque essas metáforas estavam muito fortes para mim, né? Então, tanto é que eu acho que na parte da cheia, quase todos os poemas, se não todos, tem água em algum momento, né? Então, por isso que a estiagem é cheia, né? Porque esses dois movimentos, assim, eles estavam muito fortes, assim, para mim, né? Na verdade, foi até um pouco orgânico, assim, né? Foi uma coisa que eu fiquei pensando, né? Nossa, mas será que não vai ficar meio maçante, né? Um falando só de terra, nunca é só isso, né? Uhum. Porque tem várias formas também de falar, né, sobre uma coisa. E o outro, tipo, muito sobre água, né? Mas foi um É, desafio, né, também, assim. mas eu, particularmente como leitor, eu não achei nada maçante, porque como ele tem um dinamismo muito bom e os poemas não são tantos, no sentido, né, de vários na sequência, assim, eu achei que ele fluiu bem. E a gente teve também, no meio aqui, algumas ilustrações que são lindas, né, umas colagens, assim, Sim. Que são da Daíse Serena. da Daisy Serena, que você até dedica Aham. uma poesia para ela, né, Sim, Piscianos. então, a Daíse, ela é uma amiga bem próxima, assim, né? E esse poema que é dedicado a ela, ele surgiu muito antes, assim, de eu imaginar que a gente ia fazer esse trabalho juntas, né? Então, foi bonito, assim, né? Quando eu escrevi, foi no momento que eu ainda estava escrevendo muito solto, né?
Mas aí depois que a gente para olhar, vai vendo que tudo tem um sentido, assim, né? Isso, então, e foi legal, porque como a Daíse, ela já me conhecia e conhecia a minha escrita, né? Então foi um processo muito legal, assim, né? De criação, né? Porque, enfim, eu senti que ela captou bem, assim, sabe? A coisa. E aí no meio tem essa colagem lindona, né? Que é como se fosse uma Uma junção, divisão, né? assim, e aí também a gente queria que não ficasse uma coisa óbvia, né? De tipo, a parte da estiagem para estiagem ou da cheia para cheia. Então, também tem essa ideia de que na estiagem também tem um pouco da cheia, né? E vice-versa. Então, até pensando nessa ideia da circularidade, né? De que mais do que uma divisão, né? De que seja assim, uma junção mesmo, né? E aí também eu gosto muito, né, da linguagem da colagem, porque tem essa coisa de ressignificar, né, símbolos, né, imagens que representam muitas coisas, né, e eu penso que tem a ver com o próprio processo, né, dos temas, né, que o livro toca, assim, então eu penso muito nesse processo de despedaçamento, da procura de origem, né, causado por todo o processo colonial, né, a colagem que tem a ver com o próprio nome, né, a goma, tem eu acho que essa tentativa de né, buscar uma liga mesmo, né, algo que dê uma liga que não vai ser que também não é tipo buscar no sentido de ficar eu acho que é beber da fonte no que eu vou transformar, né? Com o que eu vou criar, vai ser uma coisa diferente, né? Eu acho que até no poema Ruminações, nossa, estava até marcado aqui nele, É. que fala engulo a seco para regurgitar tudo que não mais, né? Então, essa coisa Achei de, ótimo ru- isso. de ruminar, né? De se alimentar, mas assim, no que a gente vai pôr para fora, né? Nesse regurgitar, também tem uma escolha ali, né? A escolha da própria palavra, a escolha do que se quer, né? Enquanto futuro também, né? Eu acho que é um pouco isso, assim. Eu acho que faz muito sentido quando você fala de todos os elementos que compõem a goma, né? Você trabalha com a colagem, você trabalha com a música, que as pessoas podem comprar o livro pelo QR Code, acessar, ouvir. Você trabalha com essa poesia imagética e, ao mesmo tempo, uma poesia de raiz familiar, de raiz de origem, de espécie. O que eu acho interessante, Karina, é que você consegue não colocar apenas o sentimento óbvio da poesia, mas você consegue colocar muito de você mãe, você mulher, você militante, você criadora no livro. E isso não são todos os poetas que fazem, porque tem poeta que vai falar sobre determinado assunto, sobre determinado tema, ele termina ele mesmo ali naquele poema e meio que vira uma chave. E essa ternura que eu sinto na sua escrita, esse lírico seu, ele dá uma identidade muito, muito bacana para o livro. E eu quero falar que todos os que eu grifo aqui, que eu grifei, eles têm essa sutileza. Tem um que eu gostei muito, que é um que chama Das Formas de Se Dizer Mar, ele vai um pouco ao encontro daquilo que a gente estava falando no começo, das metáforas, de poder ter os elementos da natureza, e ao mesmo Uhum. tempo parece que é alguém recitando ou ensinando o amor esse poema, né? Porque você pode, com essa sutileza, você pode falar sobre qualquer tema para qualquer pessoa e para uma criança, por exemplo. Eu vou até ler aqui para a pessoa que está ouvindo em casa.
que ficou Leia, leia curioso. sim. Eu vou ler ele aqui e depois queria que você falasse um pouco sobre isso. Das formas de Uhum. se dizer mar. Às vezes, para dizer mar, a gente diz pedra. Outras tantas, a gente diz repouso, revolta, resgate. As ondas em rebuliço revolvem as conchas do fundo e nos ofertam nossa própria preciosidade. Devorar o mar como quem devora a palavra peixe. A carne se desmancha antes de se dilacerar a palavra nos dentes. Às vezes do mar a gente só tem um gosto. Palavras linas. Trituramos os grãozinhos arenosos dos dias, quase imperceptíveis debaixo da língua. Temperamos o tempo com sal grosso, refinamos a calma. E como quem pesca, estrela marinha no céu da boca, fisgamos a memória do movimento do que ondula na saliva. Nossa, é de uma lindeza esse texto, Karina. Parabéns por ele. E ele reflete um pouco isso que eu estava falando, desse sentimento que transpassa o que você está dizendo, propriamente dito. O que você pode me dizer disso? Obrigada, Tadeu. Nossa, é sempre muito, sempre um presente, assim, ouvir alguém falar, né, sobre o que te atravessou, assim, né, durante a leitura. E é engraçado você ter falado desse poema, porque justamente hoje eu postei um vídeo lendo esse poema no meu Instagram. Olha só, não sabia. É um vídeo Vou lá na ver. praia, assim. Aham. E, nossa, muito bonito, assim, você falar isso, né, sobre como se estivesse ensinando o amor. Nem sei, assim, se tem muito o que dizer, né? Fiquei muito, muito feliz. E Isso nesse sentido que eu falei, assim, quando você isso. vai falar da sua poética, você vai escrever um texto, vai criar. Aham. Essa sensação que eu tive de que você está ali, de certa forma, mais do Ah, que uma tá. escritora, entendeu? Não sei se isso tem a ver com a Uhum. sua composição, com a sua criação. Então, Tadeu, isso foi um processo longo, viu? Porque, assim, no meu primeiro livro, o eu lírico, assim, ele era um pouco distanciado, assim, né? Embora ele fala muito sobre estar em movimento, né? Sobre viagens. Foi num momento que eu estava viajando muito, assim, então estar em movimento é algo que sempre me inspirou bastante, né? Só que assim, eu fui percebendo que não falar sobre questões mais íntimas também era uma forma de proteção, assim, né? E que eu fui percebendo que era importante, sim, era importante que fazia sentido para mim, né? Eu acho que eu me sentia um pouco exposta, só que assim, com o tempo, né? A minha escrita foi mudando e aí foi indo mais para esse lugar, assim, né? De, de Você passou a se trazer. sentir mais segura para se expor mais, ou não tem a ver? Porque você falou de proteção, me chamou a Aham. atenção. Você se sentiu mais segura, madura? Como que é? Eu acho que as duas coisas juntas, né? Eu comecei a me aprofundar mais na questão da autoria, das escritas de autoria feminina, né? Assim, nas questões que atravessavam as mulheres no processo da escrita, né? E aí eu comecei também a dar oficinas, né? A ministrar oficinas com esse tema. E aí eu fui entendendo mais assim, né, os pontos e, tanto é que os temas assim mais políticos, né, foram surgindo mais, eu fui me sentindo mais à vontade, porque eu tinha assim uma questão que eu não queria que fossem textos assim panfletários, digamos assim, né, mas mas ao mesmo tempo tinham temas que eu queria muito falar sobre, né, que estavam assim urgindo, né?
a coisa até das falas acumuladas, né, dessa tempestade que estava se armando. O seu diálogo com essas preocupações que você falou, assim, você acha que ele atinge quem e como? E quando você tem essa preocupação, não essa preocupação, mas isso que você falou sobre não ter que levantar uma bandeira necessariamente dito, mas pela própria estrutura, temas e jeitos, e por ser mulher e tudo mais, você já carrega também essa história da mulher escritora contemporânea brasileira também, assim. Como que você vê essa relação? Bom, eu acho que o que eu não queria era que meu texto tivesse uma marca colocando como algo negativo os textos que são, né? Porque eu acho que tem a sua função, tem a sua legitimidade, tem a sua estética, inclusive, né? É uma escolha. Mas assim, eu achava que não combinava muito com o meu estilo, né? E aí eu fui, eu acho que até esse tempo que eu fiquei sem escrever é porque eu estava meio que, eu estava mudando, então a minha escrita estava mudando também, e eu estava num processo de estranhamento muito grande, assim. E aí eu fui percebendo que também, para mim, né, e uma mulher não branca, uma mulher que tem questões, né, em relação que estava num processo de reconhecimento da sua negritude, né? E agora, mais recente, da minha identidade, da minha ancestralidade indígena também, né? E da questão cultural também, dessa raiz nordestina, né? Eu queria falar sobre essas questões, eu queria falar com essas mulheres, né? Esses processos todos de reconhecimento, eles vieram muito a partir de leituras, né? Do contato com outras narrativas, né? Com escritas que eu não conhecia. Então, eu comecei a me sentir mais à vontade para contar as minhas narrativas também, né? E reconhecer a importância disso e saber também que eu poderia, dentro disso, criar, né? Ser do meu jeito, assim, né? Criar a minha linguagem, né? Isso que eu acho que é algo que está muito presente, assim, nos meus textos também, né? Então, eu vejo que, por exemplo, falar sobre amor, né? Que era um tema que eu tinha um certo eu não gostava muito de falar sobre, porque acho que por um receio de ser lida assim como é uma mulher, porque pela questão, né, de ter um preconceito com, né, dentro da literatura, né, com mulheres, então de ser lida como se fosse um texto meio água com açúcar assim, né? Então, acho que pelo receio de ser lida dessa forma, eu escolhi falar de outros temas, né? Uma coisa quase meio genérica, assim. E hoje em dia eu vejo que, por exemplo, para uma mulher negra estar falando sobre amor é uma coisa muito importante, assim, né? Porque é um tema que, que nos foi negado, né? Então, É uma parte, né? Eu acho que é um pedaço do livro, quase que coração, né? Quando você fala do amor, quando você fala disso, você está falando praticamente do que faz o livro pulsar, né? Eu acho que isso que é o grande sim, barato. sim. Karina, e a gente vai indo para a reta final. Já tomei muito seu tempo. As pessoas em casa não sabem, mas a Karina está se desdobrando com essa entrevista, porque ela está com as filhas dela lá. E a gente está gravando à noite, numa correria. Então, mais do que o normal, quero te deixar um agradecimento duplo aqui pelo seu esforço, né? E seus cuidados aí com as suas filhas. E te parabenizar muito pelo Goma. É um livro muito bonito, real, assim, me tocou profundamente. Eu gostei, sim, é um livro que eu vou indicar com certeza, porque é um livro que me trouxe muita poesia, de fato. Quando você termina um livro de poesia, ele continua te empurrando uma poesia para sua vida, para o seu cotidiano.
aquela coisa de observação, de prestar atenção no que está acontecendo. Queria que você falasse, então, só para a gente fechar, aonde o pessoal ouve, aonde o pessoal compra, como que te acha, que aí a gente consegue manter esse intercâmbio aí dos ouvintes do Rabiscos contigo. Então, eu queria aproveitar para dizer também que tem um outro desdobramento do Goma, que é um vídeo, né? Um vídeo arte, que é com direção da Isis Serena também, né? E do Sérgio Silva, que é fotógrafo também, né? E videomaker, né? Fotojornalista. E que vocês encontram no meu Instagram, que é @poeticarina. Lá na minha bio tem o meu Linktree, né, que dá acesso a todos os caminhos, né? Então vocês podem adquirir o livro pelo site da editora, que é a Editora Fêminas, que inclusive é uma editora que faz um trabalho muito legal, que publica só mulheres, né? Faz E tem mesmo, vários trabalho incrível. selos. Sim, tem vários selos, né? E vocês podem comprar diretamente comigo também, né? Com dedicatória, tudo. É só me chamar pelo Instagram mesmo. E lá tem o acesso, né, para as plataformas de streaming para ouvir o EP. E é isso, Tadeu. Estamos nesse Estamos momento na de caminhada. colocar o livro para girar mesmo. Então, muito feliz de estar podendo falar assim sobre ele. Cada vez parece que vão surgindo mais coisas assim, né? Outras releituras, né? Isso. Isso é bom. Eu quero agradecer a Carola também, que indicou. A Carola que sempre faz uma curadoria literária linda aí, super parceira do Rabiscos também. E é isso. Obrigado então, Karina. Tenha aí muito sucesso na sua carreira. Tenho certeza que o Goma vai voar muito. O pessoal de casa pode seguir nos links. Todos os links que a Karina falou estão aqui embaixo, então é só clicar que já tem acesso direto. E eu volto na semana que vem com mais Rabiscos. Um beijo a todos, bom dia, boa tarde e boa noite.